안녕. 알겠어. 하지 마세요. 저 미쳤어? 괜찮아? 진짜? 사랑해. 진짜요? 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Surya, esse é o NunaCast, resgatando aqui as gravações que estavam lá no Spotify, agora na versão aqui no YouTube, diretamente de 2025. E nesse resgate dessa gravação, nós vamos ouvir como foi que as Nunas conheceram a Coreia do Sul, como que a gente chegou, como fomos convencidas a assistir essas produções asiáticas e também, claro, tem algumas dicas, enfim, como tudo começou. Essa gravação foi feita no dia 31 de agosto de 2021 e sempre vale para poder apresentar para alguém e refletir também. Então, continua no play aí. Até mais! 잘못한 기차가 여러분 사랑해요. Annyeonghaseyo! Como vocês estão, queridos ouvintes? Começa agora mais um NunaCast, o podcast do Momento Nuna. Como estão as minhas companheiras? Porque sem elas eu não abro a minha boca. Tudo bem, Surya? Tudo bem, Vicky? Boa noite, bom dia, boa tarde, onde você estiver, a hora, no carro, na piscina, no mar. Lavando louça, tomando banho. Oi, Lu, tudo bom? Oiê, tudo bem? Olá, Dramaland. Olá, amigos dorameiros e futuros dorameiros. Tamo junto. Nossa, você falou o link. A Luciana e os links incríveis dela. É bem isso. O que a gente vai fazer hoje? A gente quer trazer gente para o nosso barquinho. Venha para a Ásia, você também. O que a gente vai falar nisso? Exatamente isso. Como a gente começou, mas não que séries a gente começou vendo. Como a gente resolveu mudar o nosso radar para a Ásia. E por que você deve fazer o mesmo. Então a gente vai começar falando do quê? Desse nosso pré-conceito. Meninas, por que vocês não assistiam nada antes? E se assistiam, o que vocês assistiam? Quando eu cheguei, era tudo mato. Essa é a frase que definiu a minha vida dorameira. Posso começar? Vou começar o seguinte. Eu tenho uma vida nerd power, sabe? Sempre fã Marvel, DC, Vertigo, coisas de fantasias, heróis e tudo mais. Só que eu falei assim, sou uma menina eclética, já escutava outras músicas de outros países, comecei a escutar o K-pop, sou uma ARMY, pra quem estiver perguntando, e aí eu falei assim, deixa eu ver o que tem de produção de séries e filmes essa Ásia linda, maravilhosa, né? E tipo, os caras têm uma produção incrível no K-pop, por que não na parte de visual também, nas histórias e roteiros. Só que, como eu tava nessa pegada nerd, eu comecei com Ice Fantasy. O Ice Fantasy, tipo, tem uma pegada de medieval, fantásticos, clãs de gelo, clãs de fogo. Eu falei, nossa, as primeiras imagens que eu recebi dessa série, eu falei, nossa, que diferente, olha essas perucas, olha essas roupas, mas a história era legal. Aí eu falei, eu não estava acostumada a ver quantos episódios tinham nas séries, né? Os americanos, cada temporada são 10, 12 episódios. E para minha surpresa, que eu já estava no 10º episódio desse C-drama, tinha 60 episódios. 60 episódios! Fui com toda a coragem, fui até o final. E comecei por aí. E aí depois eu falei assim, ok, vamos tentar os coreanos. Aí dos coreanos fui pra frente. Nossa, e você, Surya, como é que foi? Bom, eu nunca tive preconceito ou alguma coisa do tipo, né? Eu só não conhecia os K-dramas, só. Eu sempre conheci bastante de anime e de mangá, desde a época da Princesa e o Cavaleiro, né, com os animes no Ribbon no Kishi, né, eu sempre conheci as séries asiáticas, aliás, japonesas, né, mas eu não sabia que existia a facilidade de você assistir os K-dramas no Netflix. Que, aliás, eu sempre esqueço que o Netflix é internacional. Você pode assistir séries e filmes de qualquer lugar do mundo, né? Que tiver lá dentro, você pode escolher. E eu não sabia que tinha, sabe? Eu sempre achava que o Netflix só tinha a produção ou brasileira
né, ou americano. Então, para mim foi uma surpresa começar a falar assim, nossa, tem produções asiáticas lá, de uma maneira geral, chinês, japonês e tal. Daí a Vicky me recomendou, por causa que ela foi, né, iniciada pela Luciana, teve um caminho aí que foi seguido. E daí não comecei a assistir normalmente. Nunca tive nenhum preconceito, se pode dizer assim, com relação a esse tipo de série. A única coisa que eu notei de diferença foi na temática, que eu achava que fossem séries, como fala drama, sempre dá aquela sensação de dramalhão, sabe? Tragédia. E gostei bastante que a variedade não deixa pra lugar nenhum do mundo. Gostei demais. Eu tenho que dizer que eu tinha o preconceito porque eu sou filhote do começo dos anos 70. Então, para mim, a produção asiática ia lembrar Ultraman e Ultra Seven. Não tenho o menor problema de dizer que para mim era por aí. Que era tudo naquela coisa meio o fantástico do tipo Godzilla, entendeu? Então, para mim, eles faziam uma produção dentro do fantástico. Do universo fantástico. Lembra do Ninja de Jiraiya? Então, eu já era adulta. O Jiraiya, os Cavaleiros do Zodíaco, o Power Rangers, que a galera toda pegou um pouco mais para ir pra Ásia. Eu já era adulta e eu não pensava... Não tô dizendo que adulto não pode gostar. Eu não tenho preconceito com idade. Mas eu tava em outra pegada. Eu tava na faculdade de jornalismo e eu já era... Nossa, não, aquela coisa, nesse momento eu só via coisas europeias. E, sabe... Blá. Que chique, né? Pelo contrário, quando a gente entra na faculdade de jornalismo, a gente fica pensando em colocar óculos de aro grosso e só vai assistir Bergman. Sabe? Só pode Cidadão Kane nessa hora. Sabe? Ai, bobagem. Depois a gente cai no chão e fala, não, você percebe que acorda e tá com o pé no pinico. Mas era um pré-conceito do que era a dramaturgia no sentido de interpretações exageradas, no sentido de tudo coreografado. Eu pensava que era, sei lá, o Clã das Adagas Voadoras, sabe? Que era por aí. Eu já tinha visto produções asiáticas, mas eu não imaginava que tinha uma produção de TV tão rica, e principalmente não de coisas que são tão relacionáveis com a gente, porque por mais que eu tenha achado tudo muito bonito na época que teve o boom de produção asiática do tipo Clã das Adagas Voadoras, eu achava bonito, mas eu falava, e eu me relaciono com isso de que forma? Mas não, eu tô vendo coisa de todo dia, sabe? Tem o cara que gosta da moça, tem o outro que fraude de seguros e fanatismo religioso, e a secretária que gosta do chefe, e o chefe que gosta da secretária, do jeito que tem aqui, tá tudo, sabe? É mais relacionável, é uma coisa que bate em mim, eu consigo me identificar mais. A Súria já meio que deu um spoiler aí, mas é bonito esse caminho, eu acho, tá? Eu nunca tinha visto nada. Aí, de repente, várias pessoas começaram a dizer pra mim, você precisa assistir série coreana. Aí eu falava, tá bom. Você precisa assistir série coreana. Tá bom. Aí, uma pessoa cuja opinião eu sempre valorizo nesse sentido, que é a Luciana, onde estamos aqui em casa, como a gente já falou em outro programa. E aí, estávamos fazendo a unha e tomando cerveja. Duas mexendo com alicates de cutícula e tomando cerveja. Aí ela disse, não só você tem que assistir séries coreanas, como eu vou te dizer uma, você precisa assistir O Rei Eterno. Mal sabia ela que estava me indicando a minha favorita para sempre. E aí, de Luciana veio para mim, de mim foi para a Súria. Pergunta, vocês têm alguma estratégia na hora de indicar o dorama, por exemplo, o perfil dessa pessoa, essa pessoa é mais romântica, vou indicar os dramas de romance. Não, olha, esse cara, ele é mais ação, ele não quer saber de dramalhão. Aí eu vou indicar ação. Vocês têm alguma estratégia assim? Porque, por exemplo, quando eu fui falar para a Vicky do Rei Eterno, primeiro que a Vicky, eu conhecendo ela gosta de uma pegada de fantasia, com ação, com um roteiro bem redondinho. Eu falei, Rei Eterno, mas assim, eu já fui indicando o Rei Eterno porque eu já sabia mais ou menos o perfil da Vicky. Porque se eu indicasse qualquer outra coisa, por exemplo, Vicky, Ice Fantasy, um chinês de 60 episódios, ela ia falar, Nossa, você acertou em cheio. Pelo amor, foi... Olha, ali em cima da pinta, como diria meu pai. Eu acho que sim, tem que ter mesmo uma estratégia. Não dá pra você indicar um dramalhão, sei lá. Eu já sei, acabei de ver na Vieira, achei a coisa mais maravilhosa, mas eu sei que não é pra indicar pra todo mundo, né? Quem que indicou na Vileira? Só uma pergunta, assim. Quem que indicou na Vileira? Quem que foi? Foi a Netflix, ele já tava na minha lista, mas você foi a mais recente que assistiu. Não.
Pode, Valis? Amo você, Nossa, Valis. tá. Amo. Tô fazendo coraçãozinho com a mão agora, que nem momento Nuna. Também, tudo Tô bem, fazendo tudo bem. coraçãozinho. Eu só potencializei a Netflix, falei assim, ó, assiste, ó. É porque eu tinha dois. Ou eu assisti Ana Vilheira agora, ou eu assisti Itaewon Class. Mas eu tava numa pegada mais lírica, porque eu já sei que Itaewon Class eu vou passar muita raiva. Gente, vai lá, assistam os dois de Netflix. Um é super de ação e superação e não sei o quê. Os dois são de superação, mas em outro sentido. Um é o cara passa uma injustiça. Sou eu falando palavrões. E o outro, um senhor de 70 anos que quer aprender a dançar balé. Eu tava numa pegada um pouco mais light. Então eu decidi. Eu acho que tem que ter essa vibe pra assistir certos doramas. Então, por exemplo, exemplo de agora, eu tô terminando The Devil Judge, que tá no Viki, e é muita ação, é uma coisa mais tensa, pá. O próximo, eu quero algo mais tranquilo, mais suave. Então eu acho que tem esse lance de qual vibe você tá pra assistir certas temáticas também. Não sei, pode ser impressão minha, posso ser a doida do rolê. Mas eu acho que é assim com todas, não é não? Súria, o que você responde sobre isso? Sobre a sua estratégia para indicar para as pessoas, se é que você indica. Olha, eu já indiquei para algumas pessoas e eu confesso que eu não fui bem sucedida. Não consegui convencer, pelo menos assim, falando diretamente ainda ninguém. Mas eu sinto que infelizmente existe uma barreira enorme de preconceito aí, muito pesada. Das pessoas falarem assim, mas eles só fazem aquele tipo de série travadinho, muito estereotipado, esse tipo de coisa. Infelizmente é uma coisa que ainda existe com grande força. E eu acho que existe também um ponto aí de preconceito mesmo com os orientais. E é muito chato porque a gente não vê isso da pessoa conseguir isolar o que é uma história. Por exemplo, eu falando, olha, fulano, eu quero que você assista porque a história é legal. A história pode ser legal filmada no Brasil, ela pode ser legal filmada na Índia, pode ser legal filmada nos Estados Unidos, ela pode ser legal filmada em qualquer lugar do planeta. Mas essa barreira, sabe? Mas eu acho que as séries asiáticas, de uma maneira geral, só fazem esse tipo de coisa. Então, a resposta que eu digo é: eu não gosto que corrotulem alguém pelo que você vê na televisão. Porque, da mesma maneira que eu acredito que a visão que falariam das mulheres brasileiras ou do povo brasileiro pelo que eles veem das produções nacionais. Então, o que é vendido lá fora não necessariamente é o que é aqui dentro. Eu não sou o que está nos filmes, eu não sou como se comporta lá. A mesma coisa que eu acho que, falando de uma maneira romantizada, também eu não vou ser idiota de imaginar que o romance que existe nas séries, nos dramas, né, nos K-dramas, também é como é a vida lá na Coreia do Sul, que é o que eu acompanhei agora. Eu sei separar muito bem a realidade da ficção. Então, assim, se você vai imaginar como uma produção de roteiro, um trabalho de fotografia, para você ver como diversão, não perde para lugar nenhum do mundo, em qualquer coisa. Então, você pode assistir nesse sentido. Agora, se você vai assistir imaginando que é um History Channel, que você está assistindo um documentário, meu bem, não é esse caminho. Você não está assistindo documentário, você não está assistindo nada para você saber como é que o povo vive, ou esse tipo de coisa. Você está assistindo um negócio para se divertir. Então, isso me deu um certo sentimento, sabe? Que eu falei assim, infelizmente existe isso, sabe? As pessoas não estão conseguindo diferenciar que a gente está falando de história e não está falando de povo, não nós estamos falando de cultura, apesar que a gente aprende bastante sobre a cultura quando a gente assiste alguma produção de um outro país, porque, claro, tem muita coisa que é do comportamento deles. Eles comem o churrasco, eles gostam bastante de churrasco e eles embrulham o churrasco numa folhinha de alface e comem com a mão, né? E é uma coisa assim que pode causar até um certo tipo de estranheza, mas é super normal. Já comi churrasco coreano na Liberdade e é maravilhoso. Essa experiência de pegar a carninha, o churrasco, colocar na folha de alface, muito legal, muito E é gostoso. ótimo, mas assim, você aprende na série. Você aprende assistindo, você aprende acompanhando alguma coisa. Então é muito legal você aprender isso culturalmente. Mas agora você fala assim, eu não vou ver porque aquele povo é assim, ou aquele povo é assado. Não, isso daí eu acho muito... O que eu já encontrei, assim, de, tipo, ouvir, né, conversando com pessoas, assim, mas o porquê não? O porquê não se dar essa oportunidade? E aí eu encontro algumas desculpas como,
eu não estou acostumada com o som da linguagem. Assiste dublado. E olha, parabéns pra dublagem dos K-dramas, que estão sensacionais. Eu tô achando a dublagem muito boa. Mas ainda assim prefiro ver legendado. Também. E aí a segunda desculpa que as pessoas dão é: mas a legenda é muito rápida. Então, assim, são essas duas desculpas que geralmente o pessoal fala assim: primeiro que o som é estranho, e isso eu escutei na sala de cinema no filme do Parasita, e a legenda que acaba sendo muito rápida, né? Mas também é questão super de costume, acostumou, já era, se consegue ver. Quanto à legenda, acho que eu posso dar os meus dois tostões. A legenda tem um tempo obrigatório de tela, então a mesma legenda que você lê em inglês, você lê em coreano. Assim, para um produto coreano, para um produto inglês, para um produto alemão, para um produto de Marte. Então, assim, essa desculpa falha. Não tá conseguindo ler, amigo? Volta pra escola, porque o seu problema é com português. Então não tem esse lance da impressão. Não é rápida. E outra, o coreano fala mais devagar do que se fala em inglês. Você precisa de mais palavras para traduzir o que está sendo dito em inglês do que o que está sendo dito em coreano. Olha. Experiência própria, sou legendista. Olha aí, ó. Isso não existe, então preconceito voltando outra vez. Agora, o idioma. Aí você vai perguntar para a pessoa se ela fala inglês. Não, ela mente que está no intermediário, ela está lá no básico. Então, qual é a diferença de alguém falando um idioma que você não entende para alguém falando um idioma que você não entende? É preconceito, é pré-conceito, né? Exatamente. Outro motivo para você também assistir aos K-dramas ou as séries asiáticas é tanto pela questão cultural, que a história, enfim, você acaba com curiosidade de vivenciar certas experiências. Então, tipo, por exemplo, o churrasco coreano, os símbolos que tem. Se você for no consulado coreano, é uma aula absurda. E você tem esse link de referência com que você assistiu. Olha, eu vi isso na série. Olha, poxa, que legal. Sabe, o som. Eu, de tanto assistir, os sons já estão ficando mais similares, tipo, algumas palavrinhas, sabe? Falar assim, I go. Opa! Oma! No meu caso, eu tô interessado, já tô aprendendo coreano. Eu amo idiomas. É mais um que eu falei, gente, isso é muito interessante. Você começa a ouvir aquela expressão aqui e ali, acolá, daqui a pouco você sabe falar. O velho é bom que a maioria fala em inglês. Obrigado, desculpe, de nada, bom dia, boa tarde, oi, eu amo você. Isso a gente sempre aprende em qualquer idioma. E aprende no coreano também. E esse interesse por você aprender um novo idioma também teve essa influência nos K-dramas que você assistiu? Sem a menor sombra de dúvida. Cada vez que eu ouvia, eu falava, nossa, mas é gostosa a intenção com que eles falam. É gostosa, a sonoridade do idioma é deliciosa, assim, tem a forma como eles interpretam tem um calor, É um sensorial. Ela te traz uma experiência sensorial de carinho, a raiva passa realmente raiva, a dor passa realmente dor. Não, eu quero completar com relação à legenda, que eu percebi realmente isso, mas vamos lembrar um parênteses, né? Fansub é diferente de legenda oficial. Eu percebi, no mesmo K-drama, eu percebi uma diferença grotesca, tanto na tradução como no tempo, e realmente isso faz toda a diferença. Então, realmente, a pessoa chegando numa legendagem que parece que está lendo uma lauda, numa linha, e a pessoa chega numa legendagem que foi feita com capricho, isso faz toda a diferença também. Sim, se você é o primeiro que você vai assistir no computador no fansub, não estou falando mal de todos os fansubs, tem fansubs que fazem trabalhos incríveis. E tem trabalho oficial que é horrível. Eu já li na própria Netflix luxo com CH. Nossa. Então, não é isso. Assim, uma legenda bem feita e uma legenda mal feita vão fazer você ficar ou cair fora. Vai ser um ame ou odeie, sem dúvida. Bem lembrado, Súria. E um parênteses, parabéns para a equipe que também legenda. E assim, é um trabalho tão rápido que eu fico impressionada com a velocidade da galera. Tipo, saiu o episódio, aí é traduzido para o inglês e em pouco tempo já tá lá em português. Então, assim, eu fico impressionada com o tempo de tradução e publicação dessas legendas, assim. E profissional bom, profissional ruim, existe em todas as áreas de atuação, né? Mas olha, a galera que traduz bonitinho, legenda bonitinho,
Então, de parabéns ainda mais pelo tempo de produção em legendagem. Nesse quesito me incomoda um pouco, que se você jogar no Google, ele te traz. E algumas estão claramente só jogadas no Google e me trazendo. O que me deixa com bastante raiva. Eu falo, tá, é pela quantidade, não é pela qualidade. Eu acho que eles devem ganhar uma camiseta. Pela quantidade de trabalho. Não, porque tem um site não preciso dizer qual é, de tradução de música, que você realmente, se você mandar 25 músicas traduzidas para eles, você ganha uma camiseta. Só que ninguém perguntou da qualidade, né? Então, isso me incomoda, porque às vezes está na cara que foi o Google, do tipo, em 1% de alguma coisa tem a match made in heaven, que seria um par feito no céu, uma combinação feita no céu, e virou um fósforo feito no céu. Mas vamos deixar isso para lá, né? Vamos imaginar que o primeiro contato das pessoas com série coreana ou asiática vai ser no Netflix. E a Netflix tem, em 95% dos casos, boas legendas. E aí, o que eu vou chamar atenção também é que tem que ser um tradutor especialista para dublagem, não é a mesma. Acho que vocês já devem ter reparado, tanto quem está ouvindo quanto vocês duas, que o que você lê na legenda não é o que você vê na dublagem. Não é a mesma coisa, precisa caber na boca e lembrar, como dubladora também e tradutora para dublagem, a dublagem do Brasil é a melhor dublagem do mundo. Né? Isso é bem importante. Então, a única reclamação que eu tenho, é uma reclamação forte, é que os tradutores para dublagem no Brasil ainda não entenderam que você tem que ouvir a pronúncia do nome das pessoas na Coreia, porque quase todos os nomes estão errados. Mas fazer o quê? Isso não posso fazer nada, né? O ator não sabe, o tradutor não colocou. Faz uma consultoria, Vicky, vai lá na Netflix. Eu adoraria, olha eu aqui, Netflix. Tira a porta, assim, Netflix, vamos fazer uma consultoria, assim, bem bolado? Vamos, paga eu, Netflix. Aliás, é o momento de dizer que todas as plataformas têm tradução minha, tá? Eu não vou falar em que nome que é, mas tá lá, é o meu nome. Paga nós. A gente aceita, tô dentro. Querendo pegar um pouco mais na questão do preconceito, por que vocês acham que uma pessoa assiste mais facilmente alguma coisa que venha da Europa, de outro idioma que elas não fazem ideia, por exemplo, o alemão, por exemplo, o espanhol, mas não querem olhar para a Ásia? Eu acho que é a questão da hype, sabe? Como é que é aquele nome daquela série alemã que, nossa, fez um sucesso, tava todo Dark. Todo mundo falando da Dark, as plataformas falando de Dark, e aí foi uma febre, uma tendência, e todo mundo falou assim, nossa, tô assistindo uma série, um drama alemão, porque Dark é um drama, né? Uhum. E aí, tipo, eu acho que vai muito da influência das plataformas, de indicar. E como os K-dramas não são tão assim, tipo, não tem pessoas, não tem profissionais na área que falem para as plataformas, olha, o roteiro disso aqui é duca. Mano, é bom pra caramba. Então as pessoas, tipo, só traduzem aquela sinopse, aquele trailer, e, tipo, não passa a sensação do que é. E não acaba virando a hype. Então, tipo, parece que tem um grupo de pessoas que fica hype entre esse grupo. Então, tipo, é difícil, tipo, por exemplo, uma plataforma de grande público, falar assim, olha, tem ali o dorama, legal, ó, 10 doramas, lista, sim, mas não fala, mas não aprofunda mais, né? E é isso que a gente tá tentando fazer com o Momento Num, né? Aprofundar um pouco mais, levar um pouco mais de conteúdo para as pessoas e assim também incentivar a galera e crescer esse público, crescer mercado e ser sucesso e bora lá. E é muito louco isso, porque enquanto Dark também não fala de uma coisa que seria de início algo com que a gente se identifique no Brasil, porque é viagem no tempo, mas assim, é viagem no tempo com uma questão de família, de amizade, de relacionamento amoroso, que rola muito particularmente na Alemanha, né? Assim, não é uma coisa que seria... eu me perdi grande nessa série. Com todas as minhas forças, é bem do tipo de coisa que eu gosto de assistir. Mas é muito alemão. Sabe, as pessoas têm um relacionamento mais frio, as pessoas têm um olhar mais distante das coisas. Então, por que fez sucesso? E por que, sei lá, quando você fala do Rei Eterno, que tu fala exatamente da mesma coisa, aí tem um preconceito. Sabe, isso realmente me faz pensar, buscar uma reflexão nisso. Então, por exemplo, se eu assisto... lá vou eu nas minhas favoritas. Mad Dog fala de que gente que comete fraude em relação a seguros, mas no sentido de, sei lá, matar alguém para pegar a grana do seguro.
E aí eu não tô dando spoiler nenhum nisso, é meio que o mote da coisa. Isso também poderia acontecer aqui, isso pode acontecer em qualquer lugar. E eu não tenho a menor dúvida de que se essa série fosse produzida em Hollywood, a coisa ia explodir, porque ela é simplesmente sensacional. E aí você vê, na hora que você descobre que O Bom Doutor, o Good Doctor, é uma série coreana, tem gente que fala assim, não, porque imitaram na Coreia. The Good Doctor é primeiro coreano. Por que na hora que Hollywood faz tá certo? Tá bom, tá lindo. Eu vou abrir um parênteses aí, que teve também o La Casa de Papel, que foi um boom aqui no Brasil, todo mundo fazendo cosplay, teve casa em evento, teve stand em evento grande, e é uma produção europeia. Então, La Casa de Papel fez um sucesso absurdo, se a Lua acompanha. A Espanha tá no momento hype, né? Então, eu acho que é tudo hype, na verdade. Então, por exemplo, La Casa de Papel é incrível, roteiro incrível, sabe? E o que falta, assim, um dedinho de nada para as pessoas descobrirem que os coreanos, os chineses, os japoneses, os asiáticos têm roteiros incríveis. A jornada do herói é contada totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então, assim, falta as pessoas descobrirem e quebrar esse preconceito de falar assim, caramba, eu particularmente, eu que sou uma pessoa eclética para séries, sempre estou buscando coisas novas, faz tempo que eu não pego uma produção americana, por exemplo, porque tipo, o roteiro, a grande diferencial para mim é o roteiro asiático sempre vai te surpreender. O roteiro americano que você já está tão acostumado, você prevê o que vai acontecer. Você fala assim, vai tomar um susto ali na escada. A mocinha vai subir na escada. Lá, vai tomar um susto. E quando você vai numa produção asiática, não tem uma quebra de acho que vai acontecer isso. Vai acontecer uma coisa totalmente diferente que você nunca pensou que poderia acontecer. Eu também acho. Eu acho que esse é o grande lance das produções mais coreanas, que são imprevisíveis. É um roteiro que, tipo, caracas, meu! E sempre, final de episódio, você fala assim, meu Deus, o que vai acontecer? É incrível. Então, eles sempre superam as expectativas que você tem sobre roteiro, sobre história, e a jornada do herói, a gente tem muito que aprender com eles. Eles não cansam de nos surpreender, porque mesmo quando você tem, e eu vejo muito isso em posts, a galera perguntando assim, eu queria um romance, mas só romance, sem aqueles dramalhões que tem por trás. Mesmo quando é só um romance, vem uma história, né, um background, um passado dos personagens que sempre traz uma surpresa. E essa surpresa, a meu ver, que não sou assim aquela que vai primeiro por causa do romance, sempre é muito melhor do que a parte do romance. Lembra muito os anos 80. De uma certa maneira, pelo menos os K-dramas mais românticos, digamos assim, eles lembram muito aquela ingenuidade dos anos 80. Aquele romancezinho de pegar na mão, aquele pouco beijinho, aquele negócio, aquela tensão romântica que existe, que você ficava com o coração torcendo pelo casal. Então eu acho que isso também é uma coisa que foi perdendo com a época, sabe? Com a evolução de alguns tipos de histórias, isso daí foi se diluindo. E o que está atraindo o público de mulheres mais velhas, inclusive, que a gente fez uma estatística sobre isso, é esse romance, esse amor, esse carinho, essa coisa super legal. Eu acho que também é uma coisa que vale bastante. É a construção do romance, né? A minha tia, eu falo pra ela, vamos assistir dorama, tia, né? Minha tia é uma senhora, terceira idade, e ela, tá na lista, saca? E aí eu conto as histórias pra ela, e aí, mas o que aconteceu? Mas e aí? Então eu faço uma contação de histórias dos doramas. E ontem eu convenci ela a assistir o Palhaço Coroado, que tá na Netflix, né? E aí tem uma cena, não é spoiler, é uma cena assim, a minha tia fala, ela vai beijar ele. Aí eu, pobre iludida, não sabe de nada, inocente, que é tudo mais delicado, sabe? Ela, A gente traz a mentalidade ocidental, a mentalidade principalmente brasileira, que um vai pular em cima do outro e vai ficar por ali mesmo, e acabou, sabe? O que eu acho, e é aí que estava, né, a conversa que eu estava tendo com a Súria nesse dia, é a construção do romance nos anos 80. Eu acho que tem que ficar bem claro que não é assim, por exemplo, a Coreia está fazendo agora o que Hollywood fazia nos anos 80. Não é isso. É a construção
muito bem feita. Por exemplo, quem gosta de uma bela construção de romance e não do que está acontecendo agora no cinema americano, que é cena 1, os dois se conhecem, cena 2, os dois estão transando, cena 3, um vai perguntar o nome do outro, isso a mim cansa. Porque isso a mim cansa na vida. Não é assim que eu acho que se busca romance. Eu acho isso muito vazio. E a construção do romance é muito bonita lá. Você precisa realmente aguardar. E aí fica aquela coisa. Na hora que você espere, e o catsu do beijo só vai vir no 10º episódio, na hora que acontece, é uma explosão que você fala, Torcida. é tudo que eu queria ver na minha vida. É exatamente isso. Eu preciso de torcida. Gente, eu toco vuvuzela. Para, eu estou lá, lindo, nossa, eu aplaudo, eu choro, é incrível. Então, é uma coisa que não se vê mais no cinema. Bom, no europeu nunca teve, essa é a verdade. Então, o europeu é que foi sempre o que mais sexualizou tudo é sexo muito rápido, e a construção do romance e a construção do drama, de toda forma, ficou lá para trás, né? Você, por exemplo, mesmo esses que eu falei que você tem o passado do personagem, você vai vendo um pouco da forma como ele, dos perrengues dele na vida, e aí você só vai entendendo, opa, ele tem um perrengue aí, ó. Eu não entendi o que é, mas daqui a pouco vai mostrar. Isso não é uma fórmula, tá? Não vai acontecer em todos, mas eu acho muito bonito quando acontece. Ó lá, tem algo ali, ó. E ó, outra pitada ali. E ó. Aí lá pra frente você fala, entendi, nossa, porque apareceu exatamente o que aconteceu no passado da pessoa. Então, a construção da tensão é muito bem feita. Eu nunca vi de outra forma. Outra coisa, não é só a construção também dos personagens principais. Conforme vão passando os episódios, os co-protagonistas das séries, eles ganham, eles evoluem de tal maneira que fica pau a pau com a história do protagonista. Mas, assim, uma coisa que eu sinto muito falta nos doramas ocidentais, que é, tipo, essa valorização da história secundária. Então, eles tratam alguns temas que não tá no personagem principal, ou no casal principal, mas são temas que vão surgir no coprotagonismo. Acho sensacional. Tem o negócio até do Second Lead Syndrome, né? A síndrome do segundo protagonista. Não tem segundo protagonista, é um coadjuvante. Então, por exemplo, você tem o primeiro casal, aí você tem o segundo casal, e o segundo casal não raro rouba a cena do primeiro, né? Isso é uma coisa que, assim, eu não consigo lembrar com muita frequência no cinema ocidental, ou nas séries principalmente, porque nas séries é assim, tem ali aquele personagem que aparece de vez em quando e rouba a cena. Normalmente as pessoas falam, tá, porque o ator é muito bom. Mas não tem um segundo casal. Dá apoio, né? Apoio e suporte. Supporting actor. Chama mesmo de ator de apoio, né? Que é o coadjuvante. Por exemplo, eu que sou muito fã de Supernatural. Você tem a história do Sam, você tem a história do Dean. E depois você tem a galerinha ali que ajuda. Mas então, eles dão apoio à história principal. Nos doramas, nos K-dramas, tem histórias paralelas que são também. Tão fascinantes quanto, né? Às vezes mais. Nossa, tô apaixonada por isso. Agora eu tô com uma mania de prestar atenção na história principal, dos personagens principais, mais uma atenção, um olhar diferente para questões que outros personagens trazem, para refletir. Por isso que eu quero amigos dorameiros e amigas dorameiras, para refletir, sabe, mesa de bar. Gente, e aquela situação, o que se faria? Nossa, é isso. Como eu indico um K-drama para alguém? Cara, é muita reflexão de situações, atuação. Por exemplo, eu cheguei para uma amiga minha que ela falou assim: eu vou assistir Love Alarm. Ok, beleza, assiste. Tem certeza que você quer começar por esse? Tem certeza, amiga? Não, vou. Nossa senhora, né? A gente fala, a gente avisa. Ela não dropou, continuou, sofreu pra caramba, né? Ficou com raiva, inclusive. Mas é o que eu falo. Depende, por exemplo, acho Save Me, que é um K-drama bem tenso, né, com questões bem sérias. Eu não recomendaria para uma pessoa que tá numa outra vibe. Essa pessoa vai dropar esse K-drama no segundo episódio, entendeu? Então, assim, depende muito do momento de cada pessoa para cada história. E tem K-dramas, assim, por exemplo, não dou nada. Vou assistir o primeiro episódio, não dei nada. Segundo episódio, não sei não. Vai me pegar no 4º, 5º. E aí eu sigo, mas assim, eu vou por insistência também. Eu nunca aconteceu daí por insistência, mas sei lá, eu já... Aconteceu sim, o Faith foi por insistência minha.
Verdade, fez por insistência sua. Não sei se teria continuado se não fosse porque você recomendou e por insistência sua. Tem razão, teve esse. Exemplo, Palhaço Coroado não me pegou no primeiro episódio. Vou insistir no segundo. Tá me pegando, entendeu? Mas se eu fosse dropar no primeiro... Se você fala, eu preciso indicar para pessoas quando ela tá no mood, aí você tá indicando vários para sua tia. Você acha que o Palhaço Coroado, que é super coreano, de época, assim, super nicho do nicho, por que você acha que justo nesse ela ia começar? Não que ela começou, porque, como eu disse antes, eu contava a história de Navileira pra ela. Porque, assim, quando vocês não estão online e eu tô muito ansiosa, eu preciso dividir os doramas com alguém, eu divido com a minha tia no café da manhã. Então eu falei assim. Então, por que ela ainda não começou a ver? Porque eu fazia isso com a minha mãe e, eventualmente, ela começou a ver. Vem pro clubinho, tia, nós te queremos. Então, é todo um processo. Aí, por exemplo, ela gostou do Palhaço Coroado, primeiro, pela estética, segundo, por essa questão que você falou de, tipo, sentir, né, essa atuação sensorial. Você sente o que o personagem está sentindo. Se o personagem é injustiçado, você sente aquela injustiça. Então, talvez esteja pegando ela. Futuramente eu falo como que a minha tia reagiu ao Palhaço Coroado. E vamos ver o que acontece. Mas, por exemplo, o Navileira, que era muito contação de histórias, ela assistiu o último episódio para ver quem eram aqueles personagens que eu contava. E a minha tia pergunta, por exemplo, por que você gosta dessas séries? Então ela questiona, e aí eu vou sempre contando as histórias e ela vai gostando. No meu caso, funcionou muito com a minha mãe. A terceira que eu já estava assistindo, mentira, a segunda. Eu assisti Pousando no Amor, ela passava de vez em quando, me via assistindo, aí via eu rindo, me via chorando, aí ela falava, o que será que está acontecendo? A segunda, porque Hyun Bin, na hora que eu falei, eu vou assistir mesmo, foi indicação da Cleidinha, né, da Paula, até para eu poder gravar o podcast. Então era Hyun Bin, que é o opa dela. Aí, a segunda, o Memórias de Alhambra. Teve seus momentos, mas não amo, não. Aí, então tá, no que eu tô assistindo, aí ela já se sentiu um pouco mais intrigada. Então, um episódio ou outro, eu via que ela sentava numa cadeira ali, não era no sofá, do tipo, estou assumindo que eu tô assistindo. Então, não era no sofá comigo, era numa cadeira que fica perto, fica ali na mesma sala, mas é como se não fosse oficial. Aí ela, tá. Aí já assistiu até o episódio final. Na hora que eu comecei, que o terceiro, o Rei Eterno, ela já começou a assistir comigo. Só que ela curtiu mais na hora que ela viu dublado depois, porque tem muito detalhe. Né? E aí é aquela coisa, ou você lê a legenda ou você olha para cima, né? Eu, como já estou acostumada com o produto tudo quanto é lugar, o ler e olhar para cima é meio que automático, né? Olhar para curtir a tela mesmo. E sejamos honestos, estamos falando de Rei Eterno, né? O Rei Eterno vai ter o Lee Min-ho, vai ter o Do, vai ter o Kim Kyo-nan, e é todo mundo muito bonito. Gente, que elenco mais lindo, você quer olhar pra cima. Aí na hora que eu fui ver, logo depois que a gente terminou de assistir, ela assistiu dublado. Aí ela falou, nossa, dublado, beleza. Eu falei, jura? Ela gosta quando tem dublado. Agora mesmo ela tá vendo um dublado sem mim. Sabe que a Vicky falou um negócio bem interessante sobre a dublagem. Então eu acho assim, se você não tá acostumado com a legenda e você sente realmente uma dificuldade com a legenda, comece com os dublados. Tem dublagens maravilhosas aqui no Brasil. Eu percebi realmente uma diferença muito grande. Eu assisti Tudo Bem Não Ser Normal. Eu percebi que a dublagem brasileira estava excepcional. Melhor até mesmo do que algumas falas no original. Então, se você tem dificuldade, realmente não sinta vergonha de ver dublado, como foi dito. Comece de alguma maneira, onde você se sinta mais confortável. E tem muita gente que também só quer dublado, mas também é uma opção. Mas eu recomendo que você tente nas duas possibilidades. Eu acho que é uma boa ideia. Eu acho, inclusive, que a Netflix tanto pescou que a onda coreana era só uma marolinha coreana, que a onda tá chegando agora mesmo. Daí o fato de eu querer fazer esse site e ter topado fazer com a Súria, porque vocês vão ver que o negócio vai começar a explodir agora. Que a Netflix está começando a dublar séries que só tinha legendada antes. Investindo em produções. Eles aos poucos estão investindo na dublagem de séries, porque eles estão percebendo que pega. Então, por exemplo, quando eu assisti Pousando no Amor ainda não tinha dublado, hoje em dia tem. O Rei Eterno foi a primeira que saiu já dublada. Quando foi lançada, eu sabia que já existia dublado. Agora as que estão saindo, se não me engano, já tem. Hoje, por sinal, estamos gravando isso no final de agosto, nos últimos dias, dia 27 de agosto. Hoje estreou uma com Jung Hae-in, que é o que faz Something in the Rain, é o que faz Uma Noite de Primavera, chama DP Dog Day.
Ele já está saindo dublado. Ó, Uma coisa que eu acho muito legal é que também é um caminho sem volta, né? Eu tenho visto em vários grupos que as pessoas começam a assistir os K-dramas e falam, gente, nunca consegui assistir mais nada que fosse americano, por exemplo. Eu tô nessa pegada. é exato, mas é justamente por conta do roteiro, da jornada do herói. O pessoal ocidental já está acostumado com. É previsível o roteiro. Então, assim, quando você vai para algo com uma jornada de herói totalmente diferente, um roteiro que você te surpreende, é muito difícil você voltar para produções ocidentais e falar assim: ah, já sei, vai acontecer isso. Ah, já sabia. Então, acho que esse impacto que os orientais causam é difícil, o caminho sem volta, falou super certinho. É que, por exemplo, você até vê o Homem de Ferro se ferrar antes de se dar bem. Mas a única coisa que o cinema americano consegue passar é que você já tem a raiva do inimigo junto com ele. Você não vê o cara sofrendo antes. Ou você vê já imbuído do sentimento de vingança. É diferente, sem dúvida que é diferente, porque é uma coisa americana de se fazer, né? O americano já faz te levando a sentir alguma coisa, enquanto o que eu tô sentindo da Ásia, ele propõe que você sinta por si mesmo. Daí o fato da gente ver 3 visões completamente diferentes, por exemplo, de Tudo Bem Não Ser Normal. Ele só te propõe, assista como você quiser. O americano guia como é que você tem que ver o produto dele. E isso me incomoda demais, principalmente na jornada do herói. No cinema, que a gente tá indo para uma marvelização ou decelização de tudo. Tudo tem que ter cara de super-herói, mesmo quando não é de super-herói. E isso me incomoda imensamente, porque eu não gosto de super-herói. Eu acho que enjoou, na verdade, assim. Eu acho que estão falando assim, meu, isso daqui dá dinheiro, vamos fazer. E eles fizeram muito, 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 e tudo que é demais enjoa. Até aquele doce mais gostoso acaba enjoando. Em algum momento acaba enjoando. Então, assim, eu sinto que falta uma inovação aí, falta algo diferente, né? Vamos aguardar, né? Não desistir dos ocidentais, não surgiu esse novo preconceito longe de mim, quero continuar assistindo, mas assim, e lógico, se aparecer algum filme, alguma série que fale assim, caramba, olha, me surpreendeu, superou as minhas expectativas, vou indicar com tanto carinho quanto eu indico os K-dramas, C-dramas, J-dramas e todos os dramas asiáticos. E aí, meninas, o que mais? Aí o que eu quero falar assim, então, por que você quer chegar em qualquer pessoa que estiver na tua frente? Por exemplo, eu. Olá, prazer, meu nome é Vicky. Eu acho que você tem que assistir séries coreanas. Eu tô nessa pegada. Como que vocês fariam para falar para todo mundo, fora, claro, participar no Momento Nuna? Como que você fala para outra pessoa? Eu acho que você tem mais a que assistir. Eu acho que, assim, eu sou muito cara de pau, né? Eu vou conversando com a pessoa, a gente, papo vai, papo vem, aí vem uma situação que a pessoa fala assim, nossa, mas você sabe que essa situação lembrou uma situação que aconteceu num K-drama assim, assim, assim. Menina, você precisa assistir, você vai se identificar com o personagem tal. Sério, seríssimo, assiste pra ontem que é você naquele personagem. Aí eu acabo despertando interesse. Eu tô assim nesse momento. Olha, o meu momento tá meio saindo assim. Ai, eu acho que tinha que assistir uma série coreana que eu assisti, a pessoa faz e torce o nariz. Juro, é no nível torce o nariz. Aí eu quero. Você não tá sabendo fazer direito, Vicky, você não tá sabendo. Eu geralmente converso na base do embalo. Porque a gente tá querendo. Eu quero compartilhar a felicidade que eu tenho. E não tem a coisa mais gostosa de você falar daquilo que você gosta, de você falar daquele personagem, de você falar daquela história que você gosta. Então, geralmente é o meio que a gente começa. É que a diferença é que as pessoas não estão bombardeadas do marketing dessas séries. Então, ela não tem noção do que tá acontecendo. Então, é como se eu tivesse falado de Bollywood. Tem gente que nem sabe que existe Bollywood. Mesmo porque o melhor marketing é o boca a boca. Exatamente. Entendeu? Mas acontece que a gente tenta uma, duas, a gente chega na terceira, a gente pode até desistir, mas a gente vai atrás de quem fala. Então chega uma hora que a gente para de procurar aquelas pessoas que realmente a gente não vai conseguir convencer de jeito nenhum, infelizmente, e vai partindo para outra, e assim a gente vai fazendo o trabalho de formiguinha. Eu acho que é mais ou menos por aí. Só que daí vai acontecer igual aconteceu com Dark, igual aconteceu com La Casa de Papel. Na hora que explodir, daí eu aposto que daí vai chegar aquelas mesmas pessoas lá que foram algum tempo atrás e vai falar assim, nossa, mas é bom mesmo? Nossa, quando você recomendou eu não estava dando tanta atenção. Daí você olha com aquela cara de pica-pau zangado, né? Eu vou estar com a plaquinha. Eu avisei, eu falei. Que bom que se a pessoa chegar como a Súria tá dizendo, você chegou a me indicar. Não,
A minha experiência diz que a pessoa vai chegar e vai falar assim: nossa, eu comecei a assistir agora um negócio super hype, série coreana. Eu vou falar, já vi sempre. Ai, será que vai ser assim? Ai, que triste! Eu fazia um site de Supernatural, lembra? Eu postava, aí o site grande postava, depois a pessoa vem me trazer essa notícia. Faça-me favor. Então eu vou só ficar aqui quietinha. Ah, agora você tá vendo, né? Que bom. Beleza. Parabéns. Desde que você tenha entrado, nunca é tarde demais. Bem-vinda, Seul, meu amor. Bem-vindo à Coreia, que é o nome desse podcast de hoje. E aí, considerações finais, meninas? Eu digo que eu entrei nesse mundo através que a Vicky me indicou e eu acho que eu não vou sair tão cedo. Ainda não cheguei nem na 100ª, então até chegar lá acho que vai demorar um pouquinho. Agora vai ser minha vida perdida, fazendo maratona uma atrás da outra. Ou achada, né? Melhor ainda. Achada não, minha vida achada. Vou achar ótimas histórias que vão me animar bastante. Nunca vai ser perdido, demais. Olha, é um caminho sem volta. É uma via de mão única. Vou ter que te dizer. Entretenimento é melhor quando é saudável, quando te traz aprendizado, quando não é vazio. Se joga, vai fundo. Para finalizar, o que eu falo para os nossos ouvintes, tá sem ideia do que assistir, não sabe por onde começar? Vem aqui no Momento Nuna, dá uma olhadinha lá no nosso site, tem várias críticas, resenhas, imagens lindas, maravilhosas, para todo mundo suspirar, se animar, ter curiosidade de assistir. Então, tá perdido? Não sabe por onde começar? Vem que a gente recomenda. Não esteja mais perdido, né? Só chegar. Exatamente. Valeu aí, meninas. Então, vocês já sabem por onde começar, ouvintes? É só chegar, entra, senta, pega um sojo. Gente, sojo. Não podemos ir embora sem comentar. Vocês experimentaram? Eu estou viciada. Como apreciadora de uma boa birita, não só o puro, que eu ainda não misturei com cerveja, porque eu gosto dele purinho, como especialmente o de uva verde. É simplesmente delicioso. Pessoas menores de idade não devem beber, por favor. O alcoolismo é um problema e pode levar à dependência. Eu amo. Eu quero fazer aquela brincadeirinha que eu já vi também nos K-dramas, que é um copinho, acho que é um copinho de cerveja, tem os dois hashis e eles, tipo, fazem um salto desse copinho pra dentro do outro copo e vira uma bebida tchananã. Eu falei, meu, que legal, parece até mágica essa bebida. Então, assim, além da comida ser muito, ter a experiência, a bebida que aparece nos K-dramas, eu falei, meu Deus do céu. E os salgadinhos que vende na rua, de palitinho, tô louca pra experimentar, assim, tipo. Então, só gera curiosidade, tipo, agora eu tô indo mais pra parte de gastronomia. Aliás, a gente podia fazer um podcast sobre a gastronomia, hein? Podemos. Fica aqui a promessa. Bom, gente, então tô mandando um beijo pra vocês. Até o próximo podcast. Beijo. Mais uma vez, muito obrigada para todo mundo que escutou. Não esquece de curtir a gente, de entrar nas nossas redes sociais. E quanto mais amigos dorameiros pra gente dividir, melhor. Boa, Lu. E principalmente vai no site. Se você chegou na gente pelo Anchor, pelo Spotify ou por qualquer outra das plataformas onde o NunaCast tá postado, chega lá no nosso site, vem comentar com a gente. Fica aqui mais um NunaCast. Então, tá indicado, hein? Agora é só sentar lá e dar play. Valeu! Um beijo pra vocês! Tchau, tchau!